O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes ao Pai, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos em Cristo, também os que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa, domingo passado, Jesus se definia como aquele que é o bom pastor e que dá a vida por suas ovelhas. Hoje Jesus usa uma outra imagem muito bonita para falar do mistério da sua pessoa. Eu sou a videira verdadeira do Pai, e vós sois os ramos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, para que deis muitos frutos. Jesus é a videira verdadeira do Pai. Para entendermos por que Jesus usou essa expressão, temos que voltar ao Antigo Testamento, onde Deus reconhecia o seu povo, o povo que ele havia feito aliança através de Moisés, como a sua vinha eleita, sua vinha querida. Ele mesmo vai dizer, através do profeta Isaías: eu cerquei a minha vinha, fiz um lagar em sua volta, coloquei uma torre de vigilância para guardá-la. Ou seja, Deus tirou a sua vinha lá do Egito, da escravidão, e plantou na terra da promessa. Fez aliança com este povo, para que essa vinha eleita, o povo de Israel, pudesse dar bons frutos para Deus. Frutos de fidelidade à aliança, aos mandamentos de Deus, frutos de justiça, de testemunho de fé diante dos outros povos. Isso não aconteceu. Aí Deus também vai falar através do profeta, fazendo essa forte censura ao seu povo.
Eu esperava que a minha vinha, o meu povo desse uvas boas, e só deram uvas azedas. É por isso que Jesus se apresenta como aquele que é a vinha verdadeira do Pai, porque diferente do povo da antiga aliança, Jesus foi fiel ao Pai até o fim. A vinha amada do Pai é o próprio Jesus, e ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Como a vinha amada do Pai, Jesus correspondeu aos cuidados deste agricultor e deu o maior fruto que o Pai esperava dele. Jesus entregou a sua própria vida como dom de amor, como dom de salvação para o mundo. O paraíso que havia sido fechado pelo pecado de Adão, impossibilitando que o ser humano voltasse a ter comunhão com o seu Criador. Agora o novo Adão, Jesus, a vinha amada e fiel do Pai, ele abre o paraíso de novo para a humanidade. Em Jesus o ser humano volta a ter a possibilidade de entrar em verdadeira comunhão com Deus. Caríssimos irmãos, e Jesus, justamente pela sua fidelidade extrema ao Pai, levando a sua missão até a morte de cruz, ele recebe do Pai uma autoridade, a autoridade de formar a nova vinha de Deus, o novo Israel. E quem é essa nova vinha? A igreja, somos nós, batizados, que fazemos parte desta vinha do Senhor, essa nova vinha que ele formou pelo mistério da sua morte e ressurreição. Mas agora ele espera que essa nova vinha que somos nós, possamos dar os frutos que Deus deseja que nós demos. Isso só vai acontecer se correspondemos ao convite que Jesus nos fez de forma insistente no Evangelho de hoje. O capítulo 15 de São João, vale a pena, antes de você dormir hoje, ler todo o capítulo 15 de São João. É um dos evangelhos mais bonitos que Jesus deixou para nós. E para que a gente possa dar os frutos que Ele espera de nós, qual é o convite que Jesus nos fez? De forma repetida: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ao longo de todo este evangelho, se vocês leem em casa, vão perceber que por 8 vezes Jesus usa este verbo permanecer. Permanecer em mim. E olha que permanecer aqui, no grego, é a mesma expressão quando se fala da união matrimonial, em que o homem e a mulher, ao se unirem em matrimônio, se tornam o quê? Uma só carne. Assim como o matrimônio não pode ser uma união superficial, onde um se entrega por inteiro de corpo e alma e o outro se entrega pela metade, onde um é fiel e o outro não é fiel. A união matrimonial, para ser uma só carne, deve ser uma união de corações. É uma entrega profunda de um para com o outro. Assim também, e até digo, e de uma forma mais profunda ainda, Deus quer ter uma união vital conosco. Deus quer viver em nós. É uma união profunda, é uma união também de corações. Por isso que
que o convite de Jesus é insistente: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, para que possais dar muitos frutos. Aí Jesus depois vai usar a imagem do ramo e da videira. Se um ramo se separa da videira, ele seca e morre, e só servirá para ser jogado fora no fogo. Domingo passado a gente via na imagem de Jesus como bom pastor, como que a ovelha depende do pastor, né? Como que a ovelha precisa do pastor a cada momento, para conduzi-la às verdes pastagens, para levá-la às águas puras das fontes, para protegê-la dos ataques do lobo, dos animais selvagens. É uma dependência profunda que a ovelha tem do pastor. E hoje, através dessa imagem da videira, o que acontece com o ramo se ele se desliga do tronco da árvore? Ele deixa de receber a seiva que vem das raízes da árvore e que lhe dá vida. Se torna um ramo seco, morre, e morre sem dar frutos. Precisamos nos convencer disso, queridos irmãos. Dependemos dessa união com Jesus. E essa união com Jesus precisa ser uma união real, uma união profunda. Por isso que um pouco mais adiante no Evangelho, Jesus vai falar: sem mim nada podeis fazer. O mundo vive um outro tipo de filosofia, né? A filosofia da autossuficiência. E o que mais as pessoas buscam são livros de autoajuda, cursos da mente, aonde esses cursos, essas filosofias querem convencer que o ser humano tudo pode por si mesmo. Eu posso, eu faço, eu consigo. É claro que um certo otimismo para com a nossa própria pessoa é necessário. Nós devemos confiar em nós, mas muito mais devemos confiar na graça de Deus. Em vez de ficar buscando livros de autoajuda, e até aquele grande escritor católico, monge beneditino, também caiu por esse lado, Anselmo Grum, né? Seus livros que eram profundas lições de espiritualidade, agora não passa de coach, não passa de autoajuda, querendo convencer que o ser humano pode alguma coisa por si mesmo. Nós só podemos algo pela graça de Deus. O cristão deve dizer: sim, eu posso, mas com a graça de Deus. Eu posso vencer o pecado com a graça de Deus. Eu posso amar com mais generosidade com a graça de Deus. Eu posso ser uma pessoa melhor com a graça de Deus. Eu posso realizar os meus sonhos com a graça de Deus. Eu posso ser fiel à vocação que Deus me confiou com a graça de Deus. É o próprio Jesus que quer nos convencer disso. Sem mim nada podeis fazer. O ser humano acha que hoje ele tudo pode, pela inteligência, pela sua razão, pela ciência, pelos recursos materiais que possui, pela tecnologia, pelo poder das armas ou das ideologias. O ser humano acha que tudo pode. Aí penetra um vírus quase invisível no meio da sociedade, e milhares de pessoas são ceifadas e partem deste mundo como fumaça ao vento. E o ser humano ainda não se convenceu de que não é nada sem a graça de Deus. Olha, com certeza essa provação que o mundo passa, essa pandemia,
não é vontade de Deus. Deus jamais vai querer o sofrimento para os seus filhos. Mas tem uma coisa que a gente deve aprender na nossa vida cristã. Se Deus permite alguns males no meio da história, é para que o ser humano se convença dessa verdade, hein? Que Jesus falou para nós hoje: sem mim nada podeis fazer. É para que o ser humano descubra a sua própria pequenez e se converta, e se volte para o Criador. Porque um ramo fora do tronco da árvore seca e morre. Nós dependemos dessa união vital com o Senhor. E aí, Cristo espera que demos frutos. E qual é o maior fruto que Deus espera de nós? Preciso aqui lembrar o contexto deste Evangelho de São João, capítulo 15. Jesus está em plena última ceia com os seus discípulos. Ele havia instituído o sacramento da Eucaristia, o sacerdócio ministerial. Ele havia feito aquele gesto surpreendente do lava-pés. E depois do gesto do lava-pés, ele mostrou aos discípulos o que ele queria. Ele queria deixar um mandamento novo para a sua igreja que estava nascendo ali no cenáculo. E o mandamento novo que Jesus deixou para a sua igreja é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos amei. Caríssimos irmãos, talvez ouvindo esse mandato de Jesus, porque é um mandato, é uma ordem: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos amei. A gente possa se perguntar, né? Mas será que é possível amar como Jesus amou? Cantar aquela música do Padre Zezinho é muito fácil, né? Amar como Jesus amou. Mas colocar isso em prática é possível? Se alguém perguntar isso para nós, cristãos, católicos, seguidores de Jesus, a gente deve responder sem sombra de dúvida: é possível sim. É possível se nós correspondermos a este convite insistente de Jesus no Evangelho de hoje: permanecei em mim, para que possais dar muitos frutos. Aí sim, sendo esses ramos ligados a essa videira que é o próprio Cristo, nós vamos receber dele a seiva do seu amor, que é o dom do seu próprio Espírito. São Paulo chegou a dizer uma vez: o Espírito Santo é o próprio amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Quanto mais estivermos unidos ao Cristo pela sua palavra, mais o Cristo vai nos dar a seiva do seu Espírito, e será o próprio amor de Deus a amar através de nós. Os gregos da Grécia Antiga falaram sobre o amor em 3 níveis, e até o nosso querido Padre Marcelo Rossi chegou a escrever um livro para cada nível do amor. Os gregos primeiro falaram que existe um amor chamado Eros, que é o amor das paixões, é o amor dos apaixonados, é o amor entre os esposos. Esse amor ainda é muito imperfeito por si só. Depois os gregos falaram de um outro nível de amor, o amor filia. Esse é mais profundo, esse é mais perfeito, é o amor de amizade verdadeira, é o amor que os pais têm para com os filhos. Os pais são capazes de amar os filhos, mesmo os filhos sendo rebeldes.
É o amor entre amizade. Ele é mais verdadeiro, ele é mais gratuito, mas ainda é imperfeito. Porque esse amor precisa ainda de uma perfeição maior. É aí que os gregos falaram de um amor perfeito. O amor ágape é o amor que vem de Deus, que vem da fonte. Ele é totalmente gratuito, ele é absoluto, ele é incondicional, porque é assim que Deus nos ama. Ele ama sem a gente fazer por merecer. Ele nos ama em meio às nossas infidelidades. Ele nos ama sem impor condições. É esse amor que brota da cruz, do lado aberto de Jesus. É este amor que Jesus quer nos comunicar, como ramos unidos à videira. Isso acontece de forma maravilhosa, de forma muito real. Quando nós estamos unidos ao Cristo e buscamos essa união vital com o Senhor cada vez mais, Jesus vai nos dando a seiva deste amor ágape, e assim Jesus vai transformando o nosso coração, vai tirando cada vez mais de nós o egoísmo, vai tirando cada vez mais de nós a mesquinhez, o amor que está sempre negociando, que é o amor de sentimentos. Eu amo aqueles que me amam, eu agrado aqueles que me agradam, eu sorrio para aqueles que sorriem para mim. Jesus vai tirando esse amor de negociação dentro de nós e vai nos dando o amor gratuito que vem do próprio Deus, o amor que é capaz de se doar pelo bem do outro, mesmo que o outro não mereça. Porque quando nós estamos em união com Jesus, mas não é qualquer união não, é uma união vital, é uma união de coração com Jesus, buscando viver na sua palavra. E essa união se torna ainda mais profunda na Eucaristia, onde Jesus se faz um conosco. E quanto mais vamos crescendo nessa união com o Senhor, mais Ele vai nos dando um coração novo. E aí a gente é capaz de viver o que São João nos disse na segunda leitura de hoje: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Se vivemos esse mandamento, qualquer coisa que pedirmos ao Pai, Ele nos concederá. Duas coisas que Jesus nos fala: uma revelação e uma promessa. Primeiro, Ele nos fala através de São João: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e verdade. O amor ágape, ele não pode ser uma teoria, ele não pode ser apenas um amor de boca. Até na nossa experiência humana, os nossos sentimentos que vivemos uns para com os outros, vamos supor, o esposo vive o dia inteiro, né? Ou está sempre falando para a sua esposa: ô meu docinho de coco, eu te amo. Ô minha querida, minha amada, minha margarida, eu te amo. Olha meu bem, eu te amo, hein? Mas aí ao longo do dia, as suas ações não correspondem às palavras. O esposo não dá atenção para a esposa, não dá carinho, não tem paciência com a esposa. E aqui serve para ambos os casos, tá? Estou falando, começando pelo esposo, mas serve também para o outro lado. Trata com grosseria ou com indiferença. No leito conjugal, não procura a esposa. Uma coisa meio esquisita isso, sabia? Uma coisa meio esquisita. O homem casa com a mulher, mas não tem interesse pela mulher.
Tem alguma coisa errada quando isso acontece. Porque a união conjugal, ela tem que ser unitiva também, na dimensão física, e na dimensão espiritual, e na dimensão afetiva. Como eu disse no começo, é uma entrega por inteiro, senão não existe casamento, existe fachada. Então, o que adianta também os pais sempre falar para o filho: eu te amo, meu filho, eu te amo. Mas no dia a dia os pais não demonstram este amor com ações, estão sempre desacreditando o filho, sempre xingando, nunca tem atenção para o filho, sempre vendo só defeitos no filho, só criticando, mas está sempre falando: eu te amo, hein? E aí São João vem nos falar: não amemos só com palavras, mas com ações e verdade. E depois vem a promessa: se vivemos este mandamento, tudo que pedimos ao Pai, Ele nos atenderá. Por quê? Porque quem vive no amor de Deus está em verdadeira sintonia com a vontade de Deus, ao ponto que Santo Agostinho disse uma frase que já foi muito mal interpretada ao longo da história. Ele falou assim: ame e faça o que quiseres. Por que ele disse isso? Porque quem vive no amor de Deus, tudo o que fizer vai ser um fruto agradável a Deus, porque o que vem do amor é o bem. Do amor nunca pode vir o mal. O que brota do amor é sempre uma ação boa. Aí Santo Agostinho fala: ame e faça o que quiseres, porque você vai estar em comunhão com Deus. E Jesus aqui nos deixa essa grande promessa, hein? Se vivemos este mandamento do amor, o amor ágape, o amor gratuito, o amor que busca o bem do outro em qualquer circunstância, o amor que vence o egoísmo, tudo que pedimos ao Pai, Ele vai nos atender. Caríssimos irmãos, sabe por que Deus muitas vezes não ouve nossas orações? Porque Ele vê pouco amor entre nós. Deus só pode agir aonde existe o amor. Não é aquele refrão contemplativo que a gente canta: onde reina o amor, Deus aí está? Fora do amor não existe verdade, fora do amor não existe liberdade verdadeira, fora do amor não existe a justiça de Deus. O egoísmo impera. Por isso, diante deste 5º domingo da Páscoa, vamos suplicar a Deus, através de Jesus, que possamos, como ramos, estar cada vez mais unidos a essa videira do Pai que é Jesus. Ele quer nos dar cada vez mais a seiva do seu amor, para que o nosso coração se dilate, e para que seja Jesus a amar cada vez mais através de nós. Jesus jamais nos pediria aquilo que nos fosse impossível, porque quando Ele nos pede algo, quando Ele nos deixa um mandamento, é porque Ele já está nos oferecendo todas as graças necessárias para podermos colocar a sua palavra em prática. É possível viver esse mandamento novo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei? É possível sim, se estivermos cada vez mais unidos a Jesus. E olha, a história da igreja está cheia de pessoas
santos ou não, mas de cristãos que viveram verdadeiros heroísmos de amor ágape, em favor da humanidade. A gente lê a vida dos santos e não se convence disso, de que a santidade também é para nós. Nós devemos ler a vida dos santos cada vez mais, mas para que a nossa vida também se configure cada vez mais a vida do Cristo, porque os santos se santificaram por causa disso. Primeiro, eles não queriam de forma alguma se separar da videira, buscavam se unir cada vez mais a Jesus. E segundo, eles suplicavam ao Senhor cada vez mais o dom do seu Espírito, aquilo que o Espírito Santo mais gosta de fazer. Sabe o que é? Santos. O que o Espírito Santo mais quer fazer é santos, é configurar a nossa vida, a vida do próprio Cristo. E para que a gente não ache que o mandamento novo é algo impossível, olhe a vida dos santos, olhe a história da igreja, está cheia de heróis que deram a sua vida pela humanidade, a exemplo de Jesus. Aqui eu termino citando apenas o exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, este grande santo sacerdote franciscano de meados do século XX, que sofreu os horrores do nazismo no campo de concentração. E um dia, um pai de família foi escolhido, porque a cada dia os soldados vinham com uma lista de nomes, chamando aqueles que seriam exterminados nas câmeras de gás ou nos paredões de fuzilamento. Quando aquele pai de família ouviu seu nome, ele começou a gritar: piedade de mim, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho os meus filhos esperando por mim. Maximiliano Maria Kolbe se levantou e disse: eu me ofereço para morrer no lugar desse pai de família. E assim, de forma muito lenta, levou dias na câmara de gás. São Maximiliano ainda teve tempo de isolar aqueles outros que estavam morrendo com ele. Entregou a sua vida por um estranho entre aspas, né? Porque o cristão olha para cada pessoa como irmão. Para um cristão, o outro nunca é um estranho, é sempre um irmão. E por que um homem é capaz de dar a vida no lugar de outro, de não se poupar para salvar uma pessoa que ele nem conhecia, porque o seu coração estava cheio do amor de Deus, porque aquele coração estava unido ao coração de Jesus. É esse fruto que Jesus espera de nós, hein? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.